Olá, amigos do Spook Houses Casas Assombradas, aqui é Rodrigo e hoje trago a vocês o 7º capítulo do nosso podcast denominado Os Mistérios Sombrios do Vaticano, com o capítulo da Rússia com Malícia. Antes de começar, gostaria de pedir para que curtam a página do Spook Houses Casas Assombradas no Facebook, se inscrevam e curtam nosso canal no YouTube para que possamos trazer a vocês um conteúdo de qualidade. Assim, sentem-se, acomodem-se e se preparem para muitas descobertas interessantes e bons sustos a todos. Uma biografia do Papa João Paulo II, feita pelo Vaticano, observou que ele nasceu na cidade polonesa de Ładowice, no dia 18 de maio de 1920, sendo o mais novo dos 3 filhos de Karol Wojtyła e Emilia Kaczorowska. Foi batizado no dia 20 de junho de 1920 na igreja da paróquia. Fez sua primeira comunhão aos 9 anos e foi confirmado aos 18. Depois de se formar no Colégio Marcin Ładowta, matriculou-se em 1938 na Universidade Jagiellonica de Cracóvia em uma escola de teatro. A ocupação nazista obrigou ao fechamento da universidade em 1939 e ele teve que trabalhar em uma pedreira entre mais ou menos 1940 e 1944 e também na empresa química Solvay para ganhar a vida e evitar a deportação para a Alemanha. Consciente de sua vocação para o sacerdócio, começou a fazer cursos no seminário clandestino de Cracóvia, administrado pelo cardeal Adam Stefan, arcebispo da cidade. Ao mesmo tempo, Karol Wojtyła foi um dos pioneiros de Rhapsodic Theater. Após a Segunda Guerra Mundial, continuou seus estudos no seminário de Cracóvia assim que foi reaberto e na Faculdade de Teologia da Universidade Jagiellonica. Foi ordenado padre pelo arcebispo Safieha em Cracóvia no dia 1º de novembro de 1946. Logo depois, o cardeal Safieha o enviou a Roma, onde trabalhou sob a orientação de um dominiciano francês. Ele concluiu seu doutorado em teologia em 1948 com uma tese a respeito do tema da fé nas obras de São João da Cruz, Doctrina de Fide Apud Sanctoionem a Cruce. Nessa época, durante suas férias, exerceu o ministério pastoral entre imigrantes poloneses da França, Bélgica e Holanda. Em 1948, voltou para a Polônia, onde foi vigário de várias paróquias em Cracóvia e também capelão de estudantes universitários até 1951, quando retomou seus estudos de filosofia e teologia. Em 1953, defendeu uma tese sobre a avaliação da possibilidade de fundar uma ética católica sobre o sistema ético de Max Scheler, na Universidade Católica de Lublin. Depois tornou-se professor de teologia moral e ética social no maior seminário de Cracóvia e na Faculdade de Teologia de Lublin. No dia 4 de julho de 1958, foi nomeado bispo titular de Ombi e bispo auxiliar de Cracóvia pelo Papa Pio XII e consagrado em 28 de setembro de 1958 na própria Cracóvia. No dia 13 de janeiro de 1964, foi nomeado arcebispo da cidade pelo Papa João Paulo VI, que o tornou cardeal em 26 de junho de 1967, com o título de San Cesario in Palatio de Ordem de los Diáconos, mais tarde elevada à Ordem dos Sacerdotes. Além de participar do Concílio do Vaticano II, em 1962 a 1965, para o qual deu uma importante contribuição na elaboração da Constituição Pastoral Constitutionum Varius in Species, o cardeal Wojtyła participou de todas as assembleias do Sínodo dos Bispos. Foi eleito Papa pelos cardeais do conclave de 16 de outubro de 1978 e adotou o nome de João Paulo II. No dia 22 de outubro, inaugurou solenemente seu ministério petrino como o Papa de número 264, sucessor de Pedro. Aos 58 anos, foi o Papa mais jovem do século XX e o primeiro Papa não italiano desde o século XV. Trouxe para o Vaticano uma ardente oposição ao comunismo e o fervor pela libertação da Polônia. Quando João Paulo II colocou os pés em sua terra natal, no aeroporto militar de Okty, ajoelhou-se e beijou o chão. Foi recebido pelo odiado chefe do Estado polonês, Henryk Jablonski, e pelo cardeal Prymas da Polônia. O Papa foi levado a Varsóvia em um carro aberto e recebido por 2 milhões de pessoas gritando longa vida ao nosso Papa. Ao adentrar na Praça da Vitória por uma missa ao ar livre, foi saudado por mais 250 mil pessoas, muitas chorando quando ele caminhou até o altar e ficou de pé de braços abertos diante de uma cruz de 9 metros coberta de vermelho. Durante uma troca de discursos com Jablonski, os joelhos do comunista polonês tremeram. João Paulo II disse que sua visita era motivada por razões estritamente religiosas, mas salientou que esperava que sua visita ajudasse a unidade interna de seus compatriotas e também o desenvolvimento favorável das relações entre o Estado e a Igreja em minha amada terra natal. Ele disse à multidão e ao mundo que assistia pela televisão: beijei o solo da Polônia onde eu cresci, a terra de onde, pelo inescrutável desígnio da providência, Deus me chamou para a cadeira de Pedro em Roma, terra de onde venho hoje como peregrino. Assistindo ao espetáculo pela televisão em Moscou, funcionários sorridentes do Serviço de Espionagem da União Soviética, KGB, ouviram o Papa dizer:
Não é possível entender a história da nação polonesa sem Cristo. Os homens do quartel-general da KGB entenderam a ameaça. Ele se materializou em agosto de 1980, quando os trabalhadores poloneses desafiaram as autoridades comunistas entrando em greve no estaleiro Lenin, na cidade portuária de Gdansk. Enfeitados com flores, bandeiras polonesas brancas e vermelhas e fotos de João Paulo II, diziam um relato na imprensa internacional. Os portões de ferro da fábrica passaram a simbolizar essa mistura inebriante de esperança, fé, patriotismo que sustentava os trabalhadores em sua vigília. Em setembro de 1981, o líder da greve dos trabalhadores do estaleiro, Lech Walesa, foi eleito presidente do primeiro Congresso Nacional de Solidariedade em Gdansk. Enquanto o mundo observava e se perguntava se os tanques soviéticos colocariam um fim em tudo aquilo, Walesa e seus companheiros de greve se mantinham firmes. Como soldados antes da batalha, confessaram com padres e comungaram no estaleiro. Para reduzir o risco de violência, Walesa pediu que o álcool fosse proibido e que fosse observada uma disputa rígida. A equipe do governo finalmente decidiu atender a quase todas as exigências dos trabalhadores. Além do direito de greve e de formar sindicatos, o regime de Varsóvia reduziu a censura do Estado e ampliou o acesso a redes de comunicação pelos sindicatos e a igreja. Em uma cerimônia transmitida nacionalmente pela televisão e que grevistas e representantes do governo ficaram lado a lado e cantaram o hino nacional polonês, Walesa assinou o que se tornou conhecido como o Acordo de Gdansk, usando uma enorme caneta com uma imagem de João Paulo II. Em janeiro de 1981, a KGB viu Walesa sendo recebido pelo Papa João Paulo II no Vaticano. Ajoelhando-se, Walesa beijou o anel papal e por um breve momento resistiu aos esforços do Papa para colocá-lo de pé. O líder sindical teve então uma rara entrevista privada com o Papa que durou meia hora. Quando voltaram, o Papa disse: "Quero lhe garantir que em suas dificuldades estive com você de modo especial, acima de tudo por meio de preces." Ele declarou que o direito de formar associações livres era um dos direitos humanos fundamentais. Na Polônia, enquanto os trabalhadores corriam para se filiar aos sindicatos locais, formados apressadamente por todo o país, Walesa e outros ex-líderes da greve rapidamente encabeçaram uma federação de trabalhadores que rapidamente alcançou 10 milhões de membros. Um quarto da população polonesa, Walesa insistiu para que a solidariedade fosse apenas um movimento trabalhista e não de oposição política. No dia em que chegou ao edifício em Gdansk para inaugurar a primeira sede da Solidariedade, com um crucifixo de madeira embaixo do braço e um buquê de flores na mão, ele disse a um grupo de repórteres: "Não estou interessado em política, sou um sindicalista. Meu trabalho agora é organizar o sindicato." Os homens da KGB que entendiam de revoluções pensavam de outro modo. O país logo foi varrido por uma onda de greves por questões locais. Em alguns casos, as sedes de solidariedade foram assumindo a burocracia do Partido Comunista, exigindo o afastamento dos funcionários locais corruptos ou a transformação de edifícios do partido em hospitais públicos. Como as lideranças da militância estavam ameaçando fugir do controle de Walesa, ele pediu: "Devemos nos concentrar nas questões básicas. O país está em chamas." Enquanto isso, o Kremlin observava a situação com ansiedade crescente. A existência da solidariedade era incompatível com o monopólio do poder exercido pelo Partido Comunista. Ainda mais importante, o movimento pela democracia dentro do Partido Polonês desafiava a doutrina leninista da disciplina partidária centralizada. A crise econômica que assolava a Polônia também exercia grande pressão sobre todo o bloco soviético. A doença polonesa, como diziam os homens do Kremlin, poderia infectar outros países e ameaçar o futuro do Império Soviético. Em um artigo sobre a visita do João Paulo II a Nova York em 1979, a revista Time observou: "O pontífice está emergindo como o tipo de líder incandescente que o mundo tanto deseja, que consegue fazer com que as pessoas sintam de forma tiradas da monotonia de suas próprias vidas e que mostra a elas que são capazes de emoções melhores, de ações melhores do que pensavam ser capazes." O pontífice fisicamente vigoroso era um homem para todas as estações, todas as situações, todos os tipos de fé, um superstar enganosamente modesto da igreja. O filósofo profissional leu para os diplomatas das Nações Unidas um sermão intelectual fundamentado na importância dos direitos humanos e na liberdade, oferecendo como contraste a lembrança medonha de Auschwitz em sua terra natal. O atleta dos esportes ao ar livre manteve uma programação que teria impressionado muitos homens com bem menos do que os seus 59 anos, e ele parecia impermeável às chuvas pesadas que caíam sobre as carreatas em Boston e Manhattan. O homem que fora ator antes de entrar para o sacerdócio exibiu um comando civil
seguro com sorrisos, gestos e piscadelas, e capitalizou o forte sotaque polonês para provocar aplausos ao expressar sua admiração pelos arranha-céus de Manhattan. O pastor humanitário regozijou-se com a alegria de seu rebanho, dizia o artigo do Time, e se tornou um deles. As crianças eram suas favoritas, e ele os erguia com facilidade com seus braços musculosos. Quando um jovem Monsenhor do Harlem se ajoelhou para beijar seu anel, João Paulo levantou e beijou-o em ambas as faces. Billy Graham comentou: ele é o líder religioso mais respeitado no mundo atualmente. O presidente Carter recebeu João Paulo II com uma cerimônia no gramado da Casa Branca em uma tarde de sábado, dizendo: Deus abençoou a América enviando-nos a nós. Para os homens de olhos frios do escritório da KGB em Moscou, João Paulo II não era um enviado de Deus que residia em um palácio com paredes, corredores e aposentos ricamente decorados com obras de arte dos maiores artistas do mundo, mas um criador de caso, como um escritório no Vaticano que tinha fortes vínculos, mas secretos, com o serviço de inteligência norte-americano. Os homens da KGB observaram que, ao assumir a presidência, Ronald Reagan escolheu para chefe da CIA um católico romano e membro da Ordem Militar Soberana de Malta, oficialmente Ordem Soberana Militar e Hospitalar de São João de Jerusalém, de Rhodes e de Malta. Fundada em 1080 d.C. pelos cruzados, os Cavaleiros de Malta sempre foram o braço armado do Vaticano, formando um estado separado com plenos poderes de soberania, incluindo a emissão de seus passaportes diplomáticos. Dizia-se que uma década mais recente, a Ordem de Malta atuava como canal de financiamento, lavagem de dinheiro para a CIA e a inteligência do Vaticano. O título de Cavaleiro de Malta foi concebido a muitos indivíduos importantes que faziam parte das comunidades da inteligência e militar. William Casey foi indicado como diretor da CIA por Ronald Reagan. Outros Cavaleiros de Malta da administração Reagan foram o ex-general da OTAN e depois secretário de Estado Alexander Haig e o conselheiro presidencial general Vernon Walters, ex-vice-diretor da CIA sob George Bush e depois embaixador itinerante. As relações entre a comunidade de inteligência norte-americana, Vaticano e a Ordem de Malta começaram quando o lendário chefe da OSS, Office of Strategic Service, precursor da CIA, na Segunda Guerra Mundial foi sagrado cavaleiro pelo Papa Pio XII. William Will Bill Donovan foi sagrado cavaleiro junto com seu compatriota e depois chefe da contra-inteligência da CIA, James Jesus Angleton. Donovan foi levado às pressas para um aposento todo decorado na cidade do Vaticano para uma audiência com o Papa Pio XII e condecorado com a Grande Cruz da Ordem de São Silvestre, título papal mais antigo e de maior prestígio. Esse prêmio, raramente concedido, era dado aos homens que, por façanhas com armas ou escritos ou feitos marcantes, tenham espalhado a fé e salvaguardado e defendido a Igreja. Donovan foi considerado merecedor por causa dos serviços prestados à hierarquia católica na Segunda Guerra Mundial. Em 1941, um ano antes da criação oficial da OSS, Donovan forjou uma aliança com o padre Felix Morillon, fundador de um serviço de inteligência católica europeu conhecido como Pro-Dio. Quando os alemães invadiram a Europa Ocidental, Donovan ajudou Morillon a transferir a sua base de operações de Lisboa para Nova York. A partir daí, a Pro-Dio foi financiada por Donovan, que acreditava que assim acabaria obtendo informações sobre os negócios secretos do Vaticano e teria uma janela para as atividades do governo fascista de Benito Mussolini. Quando os aliados libertaram Roma em 1944, Morillon restabeleceu uma rede de espionagem no Vaticano. Durante séculos, o Vaticano foi um dos principais alvos da espionagem internacional, um dos maiores repositórios mundiais de inteligência bruta. Era uma mina de ouro para os espiões. Informações eclesiásticas, políticas e econômicas eram filtradas por milhares de padres, bispos e núncios papais nos escritórios da Secretaria Papal. Era uma fonte de inteligência tão rica que depois da guerra da CIA criou uma unidade especial em sua seção de contra-inteligência para penetrá-la e acompanhar os acontecimentos dentro do Vaticano. Dizia-se que desde a Segunda Guerra Mundial a CIA subsidiava uma organização católica leiga que serviria como braço político do Papa e do Vaticano durante a Guerra Fria. Penetraram na seção norte-americana de uma das ordens mais ricas e poderosas do Vaticano, os Cavaleiros de Malta. Passaram dinheiro para um grande número de padres e bispos, alguns dos quais se tornaram agentes voluntários da CIA em operações secretas. Usou operações secretas para pressionar membros da Cúria e espionar os clérigos liberais da equipe do Papa que desafiava os pressupostos políticos dos Estados Unidos. Preparou relatórios de inteligência que previram com exatidão o surgimento da teologia de libertação. A CIA também colaborou com grupos católicos para combater as ações de clérigos esquerdistas na América Latina. Em fevereiro de 1981, apenas um ano após sua visita triunfal nos Estados Unidos, o Papa João Paulo II planejava fazer uma parada de 3 horas em Anchorage, Alasca, durante o seu retorno para casa, após uma importante viagem pastoral às Filipinas, Japão e Guam. Quando a Casa Branca obteve essa informação, membros do Conselho de Segurança Nacional recomendaram a Reagan estabelecer uma relação pessoal com o Papa enquanto lhe dava novamente as boas-vindas ao solo norte-americano. No dia 5 de fevereiro, James Rance Scheller, membro do CIA
CSN norte-americano sugeriu que fosse montada uma missão Esquimó-Manuk durante a estadia do Papa. Assim, quando o Papa João Paulo pousou em Anchorage, no dia 25 de fevereiro, o enviado designado para o Vaticano, William Wilson, entregou-lhe uma carta de Reagan dizendo: "Espero que não hesite em usar Wilson como intermediário para as questões delicadas que o senhor e seus assessores desejam tratar comigo." 3 meses depois, o João Paulo II estava sendo conduzido lentamente pela Praça de São Pedro em carro aberto para cumprimentar milhares de pessoas que se aglomeravam na cidade do Vaticano para vê-lo e receber sua bênção. No dia 13 de maio de 1981, vestido com uma batina papal branca, estava cumprimentando as pessoas e erguendo crianças pequenas nos braços. Quando chegava a um ponto perto dos portões de bronze do Vaticano, houve uma rajada de tiros. Com uma das mãos cobrindo o rosto e com sangue manchado suas roupas, informou o New York Times, o Papa titubeou e caiu nos braços de seu secretário polonês, o reverendo Stanisław Dziwisz, e seu criado pessoal Angelo Gudziel, que estavam no veículo com ele. Levado às pressas para uma ambulância para o hospital Gemelli, a cerca de 3 quilômetros do norte de Roma, João Paulo estava consciente a ser levado para uma sala de cirurgia. O atirador havia disparado 4 tiros. 2 turistas, um norte-americano e um jamaicano, ficaram feridos com 2 das balas. O homem armado com uma Browning automática de 9mm foi derrubado por transeuntes que tiraram a pistola de sua mão. Ele foi preso e levado por um carro da polícia, depois identificado como Mehmet Ali, de 23 anos. Segundo a polícia, ele teria dito: "Minha vida não é importante." Ele teria chegado à Itália no sábado anterior no aeroporto de Milão e na segunda-feira estava em Roma. A polícia informou que o atirador tinha nos bolsos vários bilhetes escritos à mão em turco, e um deles dizia: "Estou matando o Papa em protesto contra o imperialismo da União Soviética e dos Estados Unidos e contra o genocídio que estão fazendo em El Salvador e no Afeganistão." A agência de notícias turca Anatolia informou que Mehmet havia sido condenado pelo assassinato de Abdi İpke, editor do jornal turco Milliyet, em fevereiro de 1979, mas fugira da prisão no final daquele ano. Segundo a Anatolia, ele havia escrito uma carta para o jornal no dia 26 de novembro de 1979, dizendo que fugira da prisão com a intenção de matar o Papa, que deveria visitar Ankara em Istambul. O Vaticano anunciou que o Papa havia sofrido múltiplas lesões no abdômen e uma grande hemorragia, e recebera uma transfusão de quase 3 litros de sangue. O Vaticano informou também que ele havia sido ferido no antebraço direito e no segundo dedo da mão esquerda. Alguns órgãos da imprensa deduziram que o atentado foi obra dos terroristas turcos conhecidos como Lobos Cinzentos, grupo neonazista formado por extremistas islâmicos e ex-militares. Depois, as autoridades que investigavam o ataque declarando que havia sido dirigido pelo serviço secreto búlgaro, agindo a mando da União Soviética. Essa acusação dependia da confissão secreta de Mehmet. Ao ser levado de uma delegacia de Roma, Mehmet surpreendeu os repórteres implicando os soviéticos publicamente na conspiração. Ele disse: "A KGB organizou tudo." Em um encontro caótico do lado de fora da delegacia, o turco magro com a barba por fazer, falando em inglês capenga e um italiano idem, alegou que tivera formação de terrorista na Bulgária e na Síria. As autoridades italianas acreditavam que ele tivesse sido ajudado na tentativa de assassinato por 3 búlgaros, 2 ex-funcionários da embaixada da Bulgária em Roma e Sergei Ivanov, gerente da companhia de aviação búlgara em Roma. Estaria Sergei Ivanov envolvido? Perguntaram os jornalistas enquanto Mehmet entrava no carro. "Conheci Sergei", Mehmet respondeu. "Ele foi meu cúmplice." "E a KGB?" "Sim, a KGB." Em 1981, Claire Sterling, jornalista premiada e escritora, tinha acabado de publicar The Terror Network quando Mehmet tentou matar o Papa. A senhorita Sterling reparou prontamente que na conexão búlgara, quando foi divulgado que Mehmet fizera várias viagens para Sofia, Bulgária, e se hospedou em um hotel frequentado pela KGB búlgara. Em Roma, ele também tinha contatos com um agente búlgaro cuja fachada era o escritório da companhia aérea búlgara. The Time of the Assassin, publicado em 1983, foi um exame mais profundo da conspiração para matar o Papa João Paulo II e a investigação subsequente. Ele não tinha dúvidas de que a origem do complô estava na Praça Dzerhimsky, número 2, sede da KGB em Moscou. A KGB encarregara os búlgaros dessa Super Wet Operation, que quer dizer assassinato com um derramamento de sangue. Os búlgaros, por sua vez, procuraram encobrir a ação usando um grupo extremista turco envolvido com a KGB em lucrativas rotas de tráfico de drogas através da Bulgária até a Europa Ocidental. O presidente Reagan e o diretor da CIA, William Casey, decidiram minimizar a ligação soviética. Reagan havia sobrevivido a uma tentativa de assassinato em março de 1981, quando deixava o Hotel Hilton de Washington. Ele e Casey temiam que a insinuação do envolvimento dos soviéticos na conspiração para matar o Papa pudesse comprometer as relações Estados Unidos-União Soviética. Além disso, os teóricos da conspiração iriam concluir rapidamente que a KGB também estivera envolvida no atentado de Reagan. Pouco depois de sair do hospital, João Paulo visitou Mehmet na prisão. Condenado a 19 anos, Mehmet foi solto antes e enviado de volta à Turquia para enfrentar
enfrentar o julgamento pelo assassinato cometido anteriormente. O pontífice depois diria a amigos em 2 ocasiões que também estava satisfeito com o fato de a mão por trás do atentado estar em Moscou. Durante seu julgamento, Mehmed fingiu estar louco, declarando que havia agido a mando de Deus. Depois declarou que era o novo Messias e que havia conspirado com os prelados do Vaticano, que o reconheciam como uma divindade. Psiquiatras italianos concluíram que ele havia sido instruído a se fazer de tolo para encobrir as pistas que levavam à Bulgária e a Moscou. O magistrado italiano encarregado de investigação, Ferdinando Imposimato, disse à rádio italiana: "Acredito que Mehmed disse muitas verdades, mas depois tentou torpedear o julgamento após ter sido ameaçado dentro da prisão por um agente búlgaro que se infiltrou para garantir que ele retirasse suas alegações." Depois, o Corriere della Sera, jornal diário mais influente da Itália, revelou novos documentos encontrados nos arquivos dos antigos serviços de inteligência da ex-Alemanha Oriental, que confirmaram que a conspiração para o assassinato em 1981 foi orquestrada pela KGB soviética, que depois encarregou o serviço satélite búlgaro. Metodi Andriy, ex-oficial encarregado dos arquivos da KGB búlgara, teria dito que havia visto correspondências entre Stasi, o serviço de inteligência da Alemanha Oriental, e os agentes búlgaros. Entre eles estava uma ordem da KGB para eliminar todos os obstáculos para enterrar todas as ligações da Bulgária com a conspiração. A Bulgária passou então à execução da conspiração para extremistas turcos, incluindo Mehmed, que puxou o gatilho. No 61º aniversário do Papa, 22 de maio de 1981, Reagan enviou a Roma o congressista Peter Rodino com uma carta pessoal para João Paulo, que ainda estava hospitalizado após o atentado contra sua vida. Tendo sofrido também uma tentativa de assassinato com um tiro no peito em 30 de março, Reagan escreveu: "As qualidades que o senhor exemplifica continuam a ser um bem precioso quando enfrentamos os perigos crescentes do momento." Entre 12 e 13 de dezembro de 1981, o governo comunista da Polônia perdeu milhares de ativistas do Solidariedade. Nas semanas seguintes, a Casa Branca e o Vaticano trocaram inúmeras consultas a respeito dos acontecimentos na Polônia por telefone, telégrafo e por intermédio de representantes diplomáticos. Os Estados Unidos não permitiram que a União Soviética dite o futuro da Polônia impunemente. Reagan escreveu ao Papa em 20 de dezembro de 1981: "Estou anunciando hoje medidas adicionais que visam impor aos russos um aumento no custo da contínua violência contra a Polônia." Uma semana depois, o embaixador Wilson recebeu uma carta de João Paulo II para Reagan, prometendo apoio às sanções norte-americanas. Apesar de sua preocupação com o impacto das sanções sobre o povo polonês, João Paulo afirmou que estaria do lado de Reagan, mesmo que não pudesse dizer isso publicamente. Um telegrama enviado a Haig dizia: "O Vaticano reconhece que os Estados Unidos são uma grande potência com responsabilidades mundiais. Os Estados Unidos devem trabalhar no plano político e a Santa Sé não se pronuncia a respeito das posições políticas tomadas pelos governos. Cabe a cada governo decidir suas diretrizes políticas. A Santa Sé, por sua vez, trabalha no plano moral, mas tanto a Santa Sé como os Estados Unidos têm o mesmo objetivo: a restauração da liberdade da Polônia." Em 7 de junho de 1982, o presidente Reagan chegou ao Vaticano para encontrar-se com João Paulo. O jornalista e escritor Carl Bernstein escreveu: "Foi a primeira vez que os dois se encontraram e conversaram por 50 minutos. Na mesma ala dos apartamentos papais, o cardeal Agostino Casaroli e o arcebispo Achille Silvestrini se encontraram com o secretário de Estado Alexander Haig e o juiz William Clark, assessor de segurança nacional de Reagan. Nesse encontro, na biblioteca particular do Papa, Reagan e João Paulo II concordaram em fazer uma campanha secreta pela dissolução do Império Comunista. Richard Allen, primeiro assessor de segurança nacional de Reagan, disse: "Essa foi uma das maiores alianças secretas de todos os tempos." Segundo auxiliares que compartilham da visão do mundo de seus líderes, observou Bernstein, Reagan e João Paulo II se recusavam a aceitar um fato político fundamental de sua época, a divisão da Europa, como determinado em Yalta na Conferência de 1945, e a dominação comunista na Europa Oriental. Uma Polônia livre seria como uma adaga no coração do Império Soviético. Se a Polônia se tornasse democrática, outros estados do leste europeu a seguiriam. Esse encontro secreto do Vaticano cimentou as bases para uma guerra total com o comunismo soviético, com os Estados Unidos e a Santa Sé como aliados. Em 10 de janeiro de 1984, a administração Reagan estabeleceu relações diplomáticas completas com o Vaticano, encerrando mais de um século de separação oficial, mas sempre com encontros secretos entre a Casa Branca e o Vaticano. A história registrou que a amizade entre o Papa e o presidente, que Richard Allen chamou de uma das maiores alianças secretas de todos os tempos, selada com um aperto na mão do Vaticano, resultou na libertação da Polônia, na queda da Cortina de Ferro, na dissolução da União Soviética, no fim do comunismo na Europa e da Guerra Fria. Bom, meus amigos do canal, espero que tenham gostado desse 7º capítulo e espero vê-los nos próximos podcasts, no qual falarei sobre Opus Dei, o culto do Papa. Grande abraço a todos e bons sustos.